Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um momento aqui no nosso canal, onde vamos falar um pouco mais sobre o universo do direito. Gente, eu prometi fazer vários vídeos para vocês, falando dos vários momentos que nós temos no direito. Eu estou acostumando ainda a olhar para a câmera, porque quando eu gravo no celular eu consigo olhar para a câmera, né? A câmera fica bem na altura da minha visão. Aqui a câmera está bem acima. Mas o que acontece, gente? O que acontece? É... Eu tenho falado para vocês que eu sou da área da educação. E eu amo esse ambiente da escola, né? Essa coisa de Paulo Freire dizer no Brasil, ter dito, né? Da boniteza da sala de aula, da boniteza desse ambiente escolar, que a gente passa confraternizando conhecimentos e emoções, afetividade, construindo amigos. Fala, ele fala muito bem do corpo escolar, desse espaço físico, né? E desse espaço para a gente conquistar várias coisas, né? E o que acontece? Eu sou um amante da escola. Eu aprendi a gostar de Paulo Freire, mesmo ele recebendo tantas críticas aqui no Brasil e em tantos lugares, em alguns lugares do mundo, onde os seus livros chegaram, porque eu amo a escola. Eu sei que muita gente não gosta, mas é necessário a escola e é necessário também o ensino superior. Eu falei para vocês num outro momento que nós temos o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Todo brasileiro, principalmente, né, nós que estudamos para passar nas faculdades estaduais, nas universidades estaduais, nós temos vontade de ir para Harvard, Oxford, fazer turismo ou um curso, né, como eu posso dizer, na minha época falava-se muito de intercâmbio, né? É o sonho de muita gente fazer intercâmbio. Então, eu consegui me desenvolver muito nos estudos e muita gente acha, né, que, nossa, muita gente achou assim, né, nossa, ele consegue ter isso tudo que ele tem porque ele é inteligente, porque os pais dele bancam os estudos dele, porque ele não tem dificuldade, né? Não é ele que lava a roupa dele, não é ele que faz a comida dele. Então, por muito tempo, eu tive a mesma vida que todo mundo tinha, todos os meus colegas, amiguinhos tinham, mas eles me tinham num pedestal, como se eu fosse uma pessoa privilegiada. Quando eu comecei a passar alguns perrengues na vida, eu comecei a tentar tirar essa máscara. Até porque eu comecei a dar aulas para muitas pessoas, então já dei aula, já dou aula desde os 5 anos de idade. Uma das pessoas, né, que conseguiram formação superior foi meu irmão, que começou a estudar comigo com 5 anos de idade e chegou na escola alfabetizado, né, na sua primeira série. E depois eu fui brincando de dar aulas e aconteceu que chegou o ensino, a época do ensino médio, o povo fazer questão de que eu estudasse um magistério e de que eu fosse professor. Não porque me queriam apenas como amigo que ajudava, mas pelo dom de lecionar. Certo? Quando eu cheguei na faculdade, eu comecei a fazer faculdade na área da educação, faculdade de letras espanhol. Eu tinha vontade de ser intérprete, trabalhar na ONU, né? Aquele pessoal que interpreta, né? Fazer a interpretação simultânea na ONU. Eu tinha vontade de sair do país e tantas outras coisas. Com o tempo eu descobri que era muito mais fácil, né? Tenho amigos em vários locais do mundo. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu tinha que motivar muita gente, tinha que ser empreendedor na educação, tinha que fazer com que os alunos entendessem que o conhecimento que eu tinha eles poderiam adquirir, certo? Não tinha essa coisa de youtuber, onde as pessoas mostram suas vidas e mostram como você pode alcançá-las, né? Nós temos o pessoal do Instagram que mostra suas vidas, seus requintes, mas que não mostra o outro lado. Às vezes você vê uma roupa bonita, você quer comprar e você não tem acessibilidade àquela roupa, aquela coisa que está sendo mercantizada não, que é uma marketing ali, né, da imagem.
Mas o que eu quero dizer com isso? Vamos falar hoje do jeito Harvard de ser feliz. Gente, todo estudante que eu conheço fez sacrifícios ou faz sacrifícios. E aluno de direito, não importa a região do mundo que está, não importa o país, a cidade, precisa fazer renúncia, precisa fazer alguns sacrifícios. Então venho falando para vocês que eu comecei a morar de casa de aluguel, eu comecei a não ter tanta vida social. Então, por um viés, eu venho trazendo para vocês alguns vídeos, quem me conhece mesmo veio falando, que é possível ter uma vida social. Claro que muita gente me critica, principalmente do direito, fala, nossa, o William faz muita coisa, o William viaja, o William vai para festa, o William dança, vai para a igreja, o William tem outras funções além do direito. Gente, eu comecei assistindo cursinhos, eu comecei a ter instrução com professores de cursinhos, e eles começaram a dar técnicas, como acontecia na educação, quando eu ia dar aula, eu recebia técnicas de método aprendizagem, né? Da do ensino-aprendizagem, de como a gente conseguir aprender em pouco tempo. Então, enquanto meus colegas se matavam para estudar 8 horas por dia, eu só tinha 3 horas por dia. O pessoal até fala, nossa, o William estuda no Brasil, o William saiu do SISU para o ProUni, porque eu fiz uma faculdade pelo SISU e agora estou terminando uma pelo ProUni. Aí o pessoal fala assim, nossa, o William é ProUni, o William poderia estar trabalhando, luxando no direito, né? Só que eles fazem isso, eles chegam lá com suas roupas maravilhosas, chegam lá com suas bolsas de marca, com seus sapatos estilosos, e vem eu uma pessoa muito que cheguei lá com essa empolgação toda, me transformando num estudante de direito muito simples. Se eu estivesse estudando na estadual, como eu tenho pretensão de ir para lá, a questão é a distância, o que acontece? Eu me sentiria em casa, porque o pessoal lá se preocupa tanto com o conhecimento que vai com roupas muito, sabe, roupas que não esquentam muito, roupas práticas, né? Até quando eu fui para o direito, eu comecei a perguntar: nossa, quando a gente vai. Eu não conheço ninguém. São poucas pessoas que eu conheço que estão estudando direito agora, né? Eu sou da área da educação. Tenho alunos que procuram fazer medicina, vários tipos de profissões. Eu queria conhecer alguém do direito mesmo, assim, algum aluno para poder me dar, né? E fui procurar no YouTube, mas ninguém falava como era a vestimenta, né, do pessoal. Eu não sabia que era uma coisa muito simples, a sala de aula. Eu pensava que era como aqueles filmes, né? How to Get Away with Murder. Eu pensava que era uma coisa muito assim, performática, né? E aí o que aconteceu? Quando eu fui procurar saber mesmo a realidade, até de uma sala de, de, de justiça, que eu nunca tinha ido, numa audiência, o que acontece? Eu vim perceber que era uma coisa muito comum. Então, o ideal é você ser uma pessoa simples, até porque facilita o conhecimento, né? Se eu ficar aqui de terno e gravata para gravar esse vídeo, lendo um livro, eu vou me sentir bem ao ler, porque eu vou ganhar conhecimento, mas vou ficar muito cansado, por outro lado, porque esquenta muito, né? Então o corpo fica enfadado. Estudar já é um enfado, como diz a Bíblia, e você ficar muito tempo exposto, né, ao estudo e ao ambiente quente deixa você enfadado, né? Hoje eu até abri a janela. Mas o que eu quero falar para vocês hoje? Nesse momento que eu estou vivendo, né? Eu vou fazer agora uma introdução ao semestre que eu estou. Estou no nono semestre, estou me preparando já para a eventualidade da prova da UAB. Como eu fiz o ensino médio, eu sei, claro, né, para fazer direito precisa ter feito ensino médio. Eu sei que essa fase na prova da OAB é como se fosse a prova de vestibular. Como eu fui muito, me preparei muito para a fase do ensino médio, tive uma educação mental muito boa, uma saúde mental muito boa para poder lidar com isso, mas sofri um tanto depois, eu já estou me preparando para a prova da OAB. Eu estou estudando as disciplinas da faculdade, que já são muitas as que eu estou estudando. Estou estudando bem à vontade. Né? Estou procurando amar meus professores, amar as disciplinas que estão sendo lecionadas, procurando aprender e não me preocupar tanto com a OAB.
as disciplinas que eu estou estudando vão cair na OAB, então eu estou procurando dar conta delas hoje. Estou procurando muitos livros por fora, essas coisas. Se eu não passar nesse semestre, ou no semestre que vem, eu procuro, depois da faculdade, certo? Mas nesse momento eu estou procurando dar valor para aquilo que eu estou tendo, para o meu momento presente. Não estou pensando tanto no futuro para não dar aquele drama. E em relação às disciplinas que eu já tenho já do primeiro semestre, segundo semestre, o que eu fiz durante a minha faculdade? Todo final de semestre, aluno de direito gosta de descansar. Aluno de direito gosta de voltar para a vida social, de estreitar laços com os amigos que, né, ele deixou, porque agora ele tem mais contato com o mundo acadêmico e com pessoas do mundo acadêmico. Então, o que acontece? Todas as férias, além de cuidar mais da minha saúde, ir no médico, fazer tratamento dentário, ir no dermatologista, comprar livros, fazer leitura de outros livros que não fossem do direito, ir para festa, ir para a igreja, fazer tantas coisas com mais liberdade, eu fazia uma revisão do semestre. Então isso me ajudou a hoje conseguir falar de assuntos do direito, enquanto alguns colegas meus têm medo de falar, né? Alguns colegas meus têm medo de falar em público, né? Ou de falar diante de uma câmera que vai ser levada ao público de alguns assuntos do direito. Eu não tenho medo, tanto medo, eu sei que eu não tenho domínio total, né? Sei muita coisa do direito, e também são 17 disciplinas, né, ou mais, e o que acontece? Eu já consigo falar porque eu estou fazendo uma revisão todo final de semestre. Então, disciplinas do primeiro semestre eu só preciso fazer uma pequena revisão do segundo, terceiro e tal, e agora, no pré-prova OAB, eu já estou fazendo aquela coisa né, dando valor para o semestre. Então, cada semestre eu fiz questão de valorizar o momento que eu estava. Não ficar frustrado com o passado e nem muito preocupado com o futuro, porque isso gera ansiedade. O curso de Direito já gera uma ansiedade básica. Eu não queria ficar com bloqueios emocionais. Aproveitando que eu estou falando de bloqueios emocionais, eu vou falar de um momento que eu estou vivendo agora. Eu falei para vocês que, assim como em Harvard e assim como nas faculdades estaduais, universidades estaduais, eu acredito que desde o primeiro semestre, o aluno da faculdade, o acadêmico, deveria entrar em contato com o livro Metodologia de Pesquisa. Tem 2 livros importantes na faculdade, que é o Metodologia de Pesquisa, que são o Metodologia de Pesquisa e monografia na sua área. Então, no meu caso, é monografia em direito, monografia jurídica. E o que acontece? Eu vejo que em algumas faculdades, ou se o aluno é desinteressado, o que acontece? Essa preocupação fica sendo adiada, o aluno não procura aprender muito sobre resumo, papers, relatórios, sabe? Lá no ensino médio já tinha dificuldade de fazer redação discursiva, argumentativa, e na faculdade não gosta de fazer aqueles trabalhos, artigos científicos que o professor passa. Desde o primeiro semestre, como eu sei que eu estou na área da graduação, eu fazia muitas leituras. É comum um aluno de direito, independente se ele veio do ensino regular ou não, gostar do conteúdo do direito. É uma coisa gostosa. Todo mundo tem curiosidade de conhecer a lei, a legislação, os códigos e tal. Todo mundo tem vontade de ganhar alguma coisa com a justiça, com a jurisdição, com a advocacia e tal. E o que acontece? Então, muita gente gosta, só que produzir. Segundo o que eu aprendi na educação, quem lê muito, produz muito. E eu vejo muitas pessoas na faculdade evitando produzir. Sabem falar de um assunto, sabem citar nomes de doutrinadores. Alguns colegas meus estão nesse momento aí, né, de fazer o TCC. E eu falo, nossa, você está melhor do que eu. Você conhece mais doutrinadores do que eu. Você já já usa certas citações enquanto a gente conversa. Você me situa em alguns assuntos que eu não estou muito interessado, porque eu converso de tudo, né? Sou aquele famoso aluno que ama tudo e graças a Deus eu consigo me especializar, que eu não sou besta, né? Mas eu tenho alguns colegas que eles conseguem, né? Eles amam algumas áreas do direito
E eles falam muito bem, falam de doutrinadores, fazem citações de doutrinadores importantes, conceituados, falam de um tema, né, e não aprofundam muito, mas conseguem discursar bem. Aí eu falo, nossa, por que você está com dificuldade de fazer um TCC? A dificuldade seria formatar, colocar nas normas da BNT, e hoje em dia a gente tem muita gente que faz isso, a gente pode terceirizar, não é antiético terceirizar. Mas a maior preocupação minha, desculpem, a maior preocupação minha e não deles é que eu estou vivendo um momento, desculpem, eu sou professor, eu sou coach, e o que acontece? Ai, gente. E o que acontece? E o que acontece? E o que acontece? Eu sei como ensino-aprendizagem acontece. Eu me preocupo muito com isso. Eu tenho falado do direito, né? Claro que eu não postei aqui, mas os alunos que vão para o direito de 16 anos, tem dois públicos lá, né? Tem os que saem do ensino médio, acabam de sair do ensino médio com 16 anos, 17 anos, e tem aqueles que saem com mais idade, com 30, ou que estão lá com mais idade, com 30, 50 anos, preocupados, né, com o mercado de trabalho, querendo mudar de profissão, mas com medo, e aquela coisa, né? Será que eu vou conseguir dar conta da faculdade? Gente, o direito ele surpreende tanto que eu vejo alunos que não têm tanto conhecimento prévio, tanto conhecimento de mundo, se desenvolvendo no direito, e pessoas que acham ou achariam que não teriam tanta desenvoltura conseguindo dar conta de um curso de direito e sendo bons juristas, né? Então, o curso de direito é apaixonante. Agora, para produzir, aí que está a coisa. Você consegue falar, você consegue discursar, você sabe falar de doutrinadores da área de atuação, da área que você vai fazer o seu trabalho, sua pesquisa. Você sabe selecionar um assunto, uma problemática, mas você não sabe como estruturar. A minha dificuldade já está sendo diferente. Todo semestre eu sempre tentava levantar uma problemática. Quando eu fazia linguística, por exemplo, a professora de linguística nos ensinou gírias, expressões, variantes linguísticas. Então a gente aprendeu um pouco sobre gírias de grupo, gírias, expressões expressões idiomáticas, variantes usadas por grupos, por idade, por sexo, por cultura. E eu aprendi a sair da faculdade e observar no dia. Eu não prestava atenção, mas no dia a dia eu já observava as pessoas falando. E quando eu falava uma gíria ou outra, tipo, aquele homem está perdendo a cabeça por conta de uma mulher, eu já percebia que era uma expressão que tinha um contexto muito maior. Ou seja, estava falando de algo relacionado a um momento, um passado, a uma cultura, uma religião. Nesse caso aí é de João Batista, né? Do famoso João Batista, do nosso famoso São João. Mas o que acontece, gente? Eu levantava tantos problemas, tentava chamar a atenção dos professores. Desculpem. Eu tentava chamar a atenção dos professores. Eu conseguia, em alguns casos, encontrar um problema. Desculpem. Eu consegui, em alguns casos, levantar alguns problemas. E nesse momento de final de curso, nós estamos com uma bateria de estudos muito maior. Então, o que acontece? Eu tenho peças de TCC para fazer. Eu tenho estágio, então eu tenho peças de TCC para fazer, obrigatórias. Eu tenho a prova da UAB, né? Estou no momento momento preparatório para a prova da UAB. Eu tenho a defesa de um TCC, então estou na época de fazer além de fazer o projeto de pesquisa, fazer o TCC e apresentar o TCC, e as disciplinas do curso, né? Então, por exemplo, você tem muita coisa para fazer. O que aconteceu? Eu estava tão preparado, que nesse momento eu tive um pequeno bloqueio, que eu estou trabalhando, um pequeno bloqueio. Eu cheguei na aula de TCC, porque alguns colegas meus disseram que a gente só precisava se tivesse dificuldade. Eu nunca tive dificuldade,
para escrever, para falar, para encontrar problemas. E eu falei assim, sabe, Dilma, eu vou lá participar da aula. Quando eu cheguei lá na aula, a professora não estava dando aulas, necessariamente, falando, né, falando da estrutura do TCC e tal. Isso já tinha sido feito através do portal do aluno. E aí o que aconteceu, né? Ela ficou muito preocupada se eu tinha um tema. Porque para começar tudo, eu precisava de um tema, né? E aí o que acontece, gente? O que acontece? O que acontece? O que acontece? Eu fui surpreendido. Como eu já tinha levantado vários temas, eu tive um tema lá que eu utilizei como saída, né? Como saída. Mas eu tive um problema, gente. Um problema. Porque era um tema que eu tinha discutido pelo simples fato de querer discutir, de falar com os amigos, ter alguma coisa para poder conversar. Mas não era a minha paixão. Como eu sou um aluno esforçado, um aluno dedicado, um aluno que gosta de desafio, eu estou conseguindo fazer o trabalho com muita facilidade. Estou até orando e pedindo aos céus ajuda para que eu consiga ter força, saúde para poder fazer as coisas, né, e não ter esse bloqueio, né, que muita gente tem. Mas estou conseguindo fazer. Então, percebam aí que para essa questão de TCC, existem dificuldades dos dois lados. Nas questões das peças processuais, eu percebo que eu consigo fazer a peça, eu só não consigo estilizar as peças, porque existem estilos próprios da área da advocacia que são muito diferentes do estilo que a gente usa nos trabalhos acadêmicos. E eu estou aprendendo um pouco com tudo. Mas o que eu quero dizer nesse momento para vocês, voltando ao assunto, voltando àquilo que eu sempre falava, gente, eu acredito que na graduação, principalmente de bacharéis, nós deveríamos ter o livro de metodologia científica desde o primeiro semestre. Na faculdade estadual que eu estudei, e que eu pretendo voltar para lá caso eu não vá para a Argentina, fazer a minha pós, o que acontece? Lá era obrigatório. A gente, claro que eles não obrigavam a gente a comprar, caso o aluno não tivesse condição, mas estava dentro do plano de estudo que o aluno comprasse um livro de metodologia científica. Na faculdade EAD que eu fiz, para retomar os meus estudos, no momento que eu estava aguardando voltar para a estadual, que seria mais tranquilo, né, continuar o curso lá, eu fiz letras em inglês e eles me deram esse livro de presente, metodologia de pesquisa. De presente, né? Veio dentro da minha bolsa, né? Aí o que acontece, gente? Vamos lá. Eu tenho esse livro de metodologia científica. Quando você está no ensino médio, você aprende a fazer resumo, você aprende a fazer descrição, narração e dissertação. E na dissertação você aprende a fazer dissertação argumentativa. Nós aprendemos a fazer isso de forma separada, não é verdade? E em momentos no ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. Eles vão trabalhando por blocos com a gente. Quando a gente chega na faculdade, nós vamos fazer uma retomada, certo? Porque você pensa que você vai fazer a redação do Enem, que ela é importante, só porque o MEC falou, mas não é só porque o MEC sugestionou, vou colocar assim. É porque é muito importante. Na faculdade, você vai discursar sobre assuntos, vai discursar sobre temas, vai encontrar problemáticas, você vai visualizar problemáticas no dia a dia. Quando você for para estágio, você vai ver isso na sua área de atuação. Então é muito importante que você seja um crítico, né? Um pensador e crítico. E o que acontece, né? Aí a gente aprende aqui no trabalho, nesse livro, por exemplo, nós aprendemos a estrutura de apresentação e normas de trabalhos acadêmicos. Olha que coisa gostosa, né? Então, nós aprendemos aqui a fazer aqueles trabalhos acadêmicos, fazer a parte pré-textual, capa, contra capa, sumário, agradecimentos mais em TCC, né? E epígrafe. E o que acontece? Pós-textuais, então aprendemos a fazer conclusão, considerações finais. Não é verdade? É verdade, sim, a gente aprende sim. E a gente aprende o modo de organização dos textos acadêmicos, certo? Tem muitos textos acadêmicos, então a gente pode fazer um texto argumentativo, esse do TCC mesmo a gente precisa levantar argumentos. Claro que a gente vai se aproveitar das citações,
mas a gente vai fazer um texto com argumentos, um texto descritivo, dissertativo, informativo, instrucionais, jornalístico, literário, narrativo, opinião. Olha o tanto de textos, de tipos de textos. Esses tipos de textos aqui, que estão nesse livro, podem ser trabalhados em alguns momentos aleatórios na faculdade. Se você souber trabalhar cada um desses, quando você for fazer um projeto maior, como o TCC, o que acontece? Você vai conseguir saber a utilidade, certo? Vamos imaginar que eu seja da área de jornalismo. Então, estou acostumado a fazer textos jornalísticos. Eu sou da área de direito, fazer textos descritivos que falam fazem descrições históricas de momentos históricos onde surgiram direitos, ordenamentos jurídicos, sociedades. Aí eu começo a fazer narrações. No caso do TCC, eu preciso dissertar e levantar argumentos. Então, tudo isso aqui acaba nos servindo, não é verdade? Principalmente nós que somos do direito. Relatório de pesquisa. Gente, eu lá no ensino médio, eu amava fazer relatório. Principalmente quando a escola que eu ia tinha laboratório, né? Então, quando o professor dava na telha de levar a gente para o laboratório, o que acontecia? A gente ia para o laboratório e eu amava fazer o relatório, porque eu observava tudo. Nos Estados Unidos, quando a gente sai para fazer aula de campo, a gente também é levado a pesquisar. E isso acontece também na faculdade, certo? Isso se aperfeiçoa na faculdade. Aqui no Brasil que a gente tem um pouquinho de dificuldade, principalmente nas escolas públicas, de fazer essas grandes pesquisas. Na física a gente acaba fazendo muita coisa, né? Mas o que acontece? Aqui fala de um relatório de pesquisa. Então, nos ensina a fazer a introdução do relatório de pesquisa, o referencial teórico, porque é importante. Se você está fazendo um relatório na área de direito, por exemplo, aí você precisa fazer uma introdução para mostrar para quem vai ler do que você vai falar, o que aquele relatório se propõe. Você vai fazer um referencial teórico, ou seja, você vai escolher doutrinadores, argumentos, citações, geralmente os cientistas que os professores utilizaram em sala de aula, os pensadores, a metodologia. Qual foi a metodologia utilizada naquele dia? No meu caso, no direito, conferências, semanas jurídicas, idas a audiências. Então, a gente vai utilizar a apresentação dos resultados, análise dos resultados e uma conclusão. Então, isso aqui, gente, nos ajuda para o campo que a gente está atuando, que é a academia, não é verdade? Academia de estudos, não é verdade? O que acontece, né? Temos aqui outras coisas. Artigos científicos, gente. Nós fazemos muitos trabalhos acadêmicos, né? E aí pedem para a gente fazer artigos científicos. Então aqui fala, tem o título, o autor, créditos do autor, resumo, introdução, o corpo do artigo, que a gente chama de desenvolvimento no ensino médio, conclusão e referências. Então, além de a gente separar referencial teórico, nós precisamos referenciá-los lá na página de referência. Muitos colegas meus estão tendo dificuldade. Por quê? Porque não tiveram acesso a esse livro. Esse livro ensina, por exemplo, como fazer a estrutura do trabalho. Olha a capa do trabalho aqui, que o pessoal tem muita dificuldade. Deixa eu ver. Veja bem, aqui eles mostram, né? Isso aqui eu sempre vi em vários livros. Não estou fazendo merchandising desse livro, não. Mas todo livro que eu pego de metodologia de pesquisa tem isso aqui, ó. Que vai mostrar, né? Capa, folha de rosto, que a gente tem o costume de chamar de contracapa, a errata, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo, sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão. Tá vendo? Tá vendo? Tá tudo aqui, ó. Aí você fica, eu não sei fazer TCC, eu tenho dificuldade. Aqui ensina a fazer até a capa. O aluno ele precisa aprender a fazer isso, porque ele vai fazer trabalhos o tempo todo. Mas se ele não souber, essa parte aqui, pelo menos essa daqui, ele pode terceirizar, pedir para alguém ir e fazer colocar nas normas da ABNT, certo? Mas é claro que a produção do conhecimento, a produção daquele tema,
daquele conhecimento que vai ser abordado dentro daquele tema, deve ser seu. Por isso que a apresentação é meio que obrigatória, para que se avalie o seu conhecimento, a sua profundidade. A gente passa 5 anos dentro de uma faculdade, ou 4 anos, tem alguns que passam 3, se debruçando sobre um determinado tema, assuntos e disciplinas de uma área. Quando a gente sai, a gente já deve ter adquirido um certo tipo de profundidade, né? E é isso que é cobrado no TCC. Claro que não vai cobrar da gente que sejamos mestres, professores. Isso é para a área de mestrado. Desculpem, gente. De mestrado ou doutorado. Gente, esse livro aqui eu ganhei na minha faculdade, certo? Na minha faculdade EAD. Como eu estou fazendo trabalho em casa, eu faço trabalhos científicos e tenho muita vontade de trabalhar produzindo esses trabalhos, apresentando artigos científicos em bancas e trabalhar com a plataforma Lattes, tal. O que acontece? Nesse momento de TCC, eu estou longe da faculdade. Lembra? Nós estamos à distância, né? E o que acontece? Tem muito livro bom na internet, só que a dificuldade de saber se passaram pelo crivo das editoras, como eu falei para vocês, né? Então a gente geralmente vai na biblioteca, pega esses livros, e aí para encontrar livro na internet que tenha passado pelo crivo, é complicado, gente. Então, hoje em dia a gente encontra muita coisa sobre o direito, muita gente tendenciosa, muita gente dando opinião, mas para fazer um trabalho científico a gente precisa saber colocar isso lá de uma forma mais explicativa, né? Então, tipo assim, isso é opinião de um doutrinador, mas tem a doutrina majoritária. Eu sempre falo, né, aqui da doutrina majoritária. Então eu falei, deixa eu ver aqui em casa se eu tenho algum material. Olha o que eu encontrei. Solução para suas dúvidas do português. Eu olhei aqui, vi que é mais... Eu acredito que... Esse livro aqui está aqui em casa. Eu não cheguei a olhar todo o material, porque eu tenho outro, eu tenho um livro com esse mesmo conteúdo, com essa mesma proposta em PDF. Gente, a gente pensa que português tem que ficar lá no passado, né? Lá no ensino médio. Mas não, português nos acompanha a vida toda. A gente aqui no Brasil fala o português. O português. E há muitas variações no português. Eu bem o sei, porque sou cientista da língua. E o que acontece? Eu preciso aprender o português, pelo menos a norma culta, e entender um pouco, né, dessas variações. Então, tem a língua de prestígio, a norma culta, a prestigiada sabe, é que eu estou tanto distante, né, desses livros, né, onde eu me situava bem, né, preciso me situar mais. Mas eu vou voltar para a minha faculdade, porque eu amo ser cientista da língua. E o que acontece? Nós precisamos melhorar o nosso português, né? A língua é viva, né? E o português, que é a nossa língua, é viva também, passa por várias alterações, né? E o que acontece? Eu sempre estou fazendo estudos. Eu gosto de ver professores de cursinho, professores da área de português, né? Que gostam de dar aula, gostam de ir na faculdade, pegar aula com outros professores, para que a gente possa aprender muito sobre o português, né? E esse livro aqui, ele faz uma proposta, claro que pelo número de páginas ele é mais resumido do que o esperado, mas atende a finalidade, principalmente a minha, né, de encontrar alguma coisa aqui, tipo conjugação, concordância, como escrever um texto, no caso do texto científico, com impessoalidade. A gente tende a colocar muito no ensino médio, é importante, não sei o quê. Algumas palavrinhas assim, de efeito, né, que podem ser retiradas tranquilamente do texto. Isso é uma técnica e você encontra nesses livros ou com professores de português que nos preparam para concursos. Eu queria ver esses professores na faculdade, mas eles tendem a nos prepararem para concursos. Vale a pena você já na faculdade tentar se preocupar muito com o seu português.
Mas se não acontecer na faculdade, quando você for para o mercado de trabalho, você vai passar por um cursinho da vida e você vai aprender a falar português, porque você vai fazer uma prova seletiva. Geralmente, né, a gente faz uma prova seletiva e vai precisar do português, porque é uma disciplina que cai é uma matéria que cai em toda a seleção. A matéria de seleção. Então, eu acho que toda. Como se faz um texto? Como se faz um texto? É do mesmo autor do outro aqui. Como fazer e apresentar trabalhos científicos em eventos acadêmicos. Aí o pessoal fala, William, estou preocupado, William, agora eu tenho medo de fazer o trabalho, não estou conseguindo fazer o trabalho, preciso apresentar e eu não sei. Gente, eu tenho material eu tenho um material próprio, né, que eu faço os meus artigos científicos, meus projetos de pesquisa, meus trabalhos, tal. Mas esses daqui estava aqui em casa e eles são muito bons. Aqui, ó, como fazer e apresentar trabalhos científicos. Então, você pega um livro como esse, às vezes você tem até na sua casa, de um irmão seu, de um parente, né? Ou você pode encontrar na biblioteca da sua cidade, se você não tiver uma faculdade aí pertinho de você. E lá ele está lá, né? Ou mesmo na internet aí e tal. E aí ele vai falar, né, sobre várias coisas importantes. Aqui, ó, ciência, seus métodos e classificações. Isso tem em todo o livro, né? Você vai fazer um livro acadêmico, você vai fazer um texto científico. Texto acadêmico é um texto científico. Então importa que você saiba a importância da ciência, os métodos, as classificações, né? É importante que você aprenda classificar os tipos de textos, saber fazer um projeto de pesquisa, a importância de um projeto de pesquisa para a construção de um TCC ou de um artigo científico, os gêneros textuais acadêmicos, porque existem várias áreas do saber, né, dentro da faculdade, mas geralmente, né, na sua maioria, você precisa colocar um título, um subtítulo, uma área de pesquisa, tal, e justificativa, separar objetivos gerais e específicos, levantar questionamentos, hipóteses e chegar a conclusões, né? E aí você pode usar até gráficos. Então esse livro vai dando para a gente um norte. Quem vai fazer o trabalho sem orientação, não tem um orientador ali, porque hoje em dia a faculdade está terceirizando a orientação. Mas se você não tem um orientador que tenha tempo para lhe orientar, como nas estaduais, que a gente escolhe um professor para nos orientar, e né, se você não tem alguém para pagar para lhe ajudar, como é o meu caso, que eu auxilio muita gente, né, e até indico muito bom aí que ajuda o pessoal. Gente, olha, aqui ensina o papel que você deve utilizar, a fonte, a paginação, as margens. E é engraçado, gente, que eu tô acostumado a fazer nesse estilo aqui, que as peças processuais dos meus colegas usam estilos bem sofisticados. E eu falei assim, nossa, é muito diferente, a minha peça fica parecendo tão antiquada, porque eu utilizo, né, dentro da formatação de um trabalho, de um texto acadêmico, de um artigo científico. E eles usam eu falei, nossa, né, eu não sabia que, que a advocacia ou que o direito daria para a gente minha tia passou ali, a possibilidade de estilizar. Então, dentro das nossas áreas de atuações, a gente tem a marketing, né? Ou temos algumas facilidades, a gente vai colocando a nossa marca pessoal. E eu percebi que eu poderia, a minha marca pessoal, no caso, é dentro dessas normas aqui. Mas estou aprendendo com os meus colegas a fazer peças mais visivelmente bonitas. Porque alguns juristas, alguns advogados têm preguiça de lerem, né, a peça, né? Já leem muito, é muito cansativo ficar lendo. Então já sabe mais ou menos o que vai acontecer, né? O que está se propondo ali. Mas é muito importante, viu, gente, que vocês lerem a peça. Já fui para uma audiência onde eu sabia muita coisa do que estava acontecendo e desbanquei a pessoa por conta disso. Fazer citação e referência, gente. Citação, referência. Olha, meus amigos citam vários doutrinadores. A gente conhece muitos doutrinadores, no direito principalmente. Aí fala, aquele doutrinador tal, aquele tal. A gente ouve isso o tempo todo dentro da faculdade, do primeiro ao último semestre. Aí meus amigos que já são mais curiosos,
conseguem não só apenas decorar conceitos, não decoram apenas conceitos, mas aprendem citações importantes feitas por eles. Eu fiz isso quando eu li o livro dos Delitos e das Penas. Eu fui marcando o livro todinho, porque eu gosto da forma, né, como da linguagem utilizada no livro, eu vou marcando. Estou até fazendo isso, e até tenho um projeto de fazer um trabalho para poder mostrar às pessoas como deixar o trabalho com uma linguagem mais científica. Mas é isso, gente. Ó, citação. Você vai fazer um trabalho científico, você precisa fazer citação. E, gente, se você é um aluno de direito, é curioso, não importa se você teve uma boa educação básica. Se você é curioso, você conhece os doutrinadores do direito, porque você trabalha com isso o tempo todo. Se o professor está falando dele o tempo todo, você precisa ter acesso a ele quando você vai estudar o direito material, o direito processual, você precisa entrar em contato com a legislação, com a doutrina. Então você conhece muitos doutrinadores que lhe explicam muita coisa. Aí você se familiariza com as citações que eles fazem. Nossa, você não vai ter dificuldade de colocar isso no papel. Olha aí, ó. Citação, como fazer citação. E no mesmo capítulo colocou citação e referência. Porque tudo que você cita no trabalho, no corpo do trabalho, você precisa citar nas referências. Eu tenho colegas que foram despontuados por isso, porque eles fizeram um projeto de pesquisa com alguns autores, quando foram fazer o trabalho mesmo, de conclusão de curso, mudou tudo, permaneceu com o tema, mas mudaram as referências e não mudaram no capítulo de referência, tinha que mudar. Ou seja, se você permaneceu com as citações, permanecer com as referências que já tinham sido colocadas. Se você colocar uma nova referência, uma nova citação, você deve fazer uma nova referência. E é isso, gente. E é isso. Tem aqui, ó, a apresentação dos trabalhos científicos. Tem a apresentação que você faz na sua faculdade para a banca, né? E tem aquela que a gente faz para revistas científicas, né? O trabalho que você apresenta numa banca, a gente a gente tende a querer fazer um trabalho apenas na vida, que é o trabalho científico. Conheço muita gente assim, que vai trabalhar e não gosta de produzir muita coisa para o mundo acadêmico. Gente, é muito importante para a gente que faz direito, bacharel principalmente, que somos bacharéis, produzir conteúdo para que o povo possa discutir, para que o povo possa refletir e queira mudar o sistema, o nosso ordenamento jurídico, atualizar ele. Então, ele se atualiza através dessas discussões que nós fazemos, através dos artigos científicos, das produções nas revistas científicas, da plataforma Lattes. Então, além de divulgar a sua imagem, né, seu profissionalismo, ainda faz com que muita gente perceba, tenha acesso a esse conhecimento, a essas discussões, e nos ajudem a fazermos um ordenamento jurídico ou um direito no amanhã diferente, um pouco diferente, melhorado do que é hoje. Tá ok? Claro que, se a gente for comparar aqui, dar um exemplo, da ditadura para a República de hoje, da Constituição de antes de 1988 para depois de 1988, grandes mudanças foram feitas no nosso ordenamento jurídico. Ordenamentos jurídicos diferentes no mesmo país, no mesmo estado, e que trouxe muitas melhoras. A Constituição de 88 trouxe muitas melhoras. O que é que faz uma medida nascer? É só o doutrinador lá, que está muito distante da nossa realidade? Não, é uma movimentação. Os estudantes saíram do senso comum, começaram a ter acesso com pensamentos, doutrinas e tantas discussões, e agora eles têm a possibilidade eles têm a possibilidade de transformar isso, de produzir conteúdo, né, digital, e fazer o mundo acadêmico pensar ou ter acesso, como acontecia na educação com as famosas semanas da arte moderna, né? No direito a gente tem as semanas jurídicas, né? Então é isso, gente. A gente vai, na nossa área, a gente vai criando esses vínculos. Eu gosto porque Machado de Assis e tantos outros pensadores, né, que a gente vê no ensino médio, alguns deles foram juristas, né, e eles tinham esse prazer de escreverem pensamentos
E eles são os nossos famosos filósofos ou pensadores, né, do passado, né, que muito movimentaram e muito ajudaram o nosso conhecimento, o nosso saber. Então, se você está nesse momento como eu, que eu estou aqui, né, fazendo uma descrição do meu momento, onde eu estou fazendo TCC, estágio e me preparando para a OAB, se você viu alguma coisa que eu falei nesse vídeo que lhe ajuda, que você gostou, né? Reflita aí que você vai perceber que eu estou fazendo uma técnica, certo? Então, para a prova da OAB, em vez de ficar assim, ah, meu Deus, a prova da OAB está chegando, e estressado, deprimido, preocupado, com tanto de atividades também que eu tenho para fazer, como peças de estágio, disciplinas da faculdade, que são mais de 5, e me preocupar com a vida social que eu levo e outras coisas citas, mas, gente, estou deixando cada coisa para um tempo, vamos deixar o futuro para o futuro, o presente para o presente. Eu sei que há uma preparação para o UAB, mas eu vou deixar. Mas o que eu estou estudando na faculdade já é uma preparação, não é verdade? É verdade sim. Então, estou procurando ser bom nas disciplinas que eu estou fazendo nesse semestre. Ainda tem semestre que vem, não sei se vou fazer o UAB, mas não estou muito preocupado com isso não. Estou preocupado em dar conta daquilo que estou vendo hoje no presente, e as disciplinas hoje do presente são disciplinas que eu posso fazer no UAB. Até as peças processuais, certo? Tenho muitas peças para fazer e entregar. E o que acontece? Falei para vocês que estou fazendo o TCC, então estou falando da dificuldade de muita gente. Gente, a gente acaba com essas dificuldades quando a gente procura estudar como é que a coisa acontece, como é que a coisa é feita e até como deve ser apresentada, certo? Então, se você quer dicas, como eu falei para vocês, se vocês querem dicas, entre em contato comigo, deixe nos comentários que eu vou entrar em contato com vocês e vou ver um tempo, uma disponibilidade para que eu possa auxiliá-los. Na faculdade de vocês, geralmente existe na faculdade de vocês uma pessoa de cada área do curso que foi aluno ou que é aluno mais velho, né, que é aluno calouro, não, aluno, esqueci o nome, aluno veterano que auxilia nessa parte, né, do conhecimento acadêmico. E é isso. Desde já um beijo e abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Hoje eu deixei a luz um pouquinho baixa para que vocês possam ver o meu rostinho, porque tem muita gente que fala assim, nossa, o negócio de postar vídeos muito com uma iluminação, onde ele fica muito diferentão. Gente, eu tenho uma tonalidade de pele, né, assim, sabe? Eu não tô querendo enfeitar muito. Eu gosto da vida que eu levo. Eu tenho um jeito Harvard de ser feliz. A minha vida pode ser um tanto bagunçada, mas eu gosto de ver beleza naquilo que eu estou fazendo. Então, eu estou no momento de fazer renúncias, sacrifícios, né? Um momento de dificuldade, de lidar com várias atividades na escola, na faculdade, na universidade, com família, preocupações com família. Perdi pessoas importantes com essa situação do coronavírus, né? 2 pais importantes, porque eu tinha 2 pais, né? Eu tinha um pai que me ajudava financeiramente e um pai que me ajudava com o estímulo, né, de poder estudar, né? Ele me motivava a fazer concursos, fazer faculdade. Então, gente, foi um baque muito grande, mas todo mundo está passando por isso e a gente precisa, né, se abraçar, juntar forças, ter encorajamento. Muita gente falou assim, nossa, ele não se sinta tão mal por ser órfão. Isso acontece na vida de tanta gente, mas foi o meu momento, gente. Não é fácil a gente perder alguém, uma pessoa querida, certo? Mas chega um momento que a gente tem que se sensibiliza, acaba chorando um pouquinho, e é muito comum, é muito natural você ficar um pouquinho triste, certo? É natural, você precisa se sensibilizar. Meu irmão mesmo foi para lá, chorou e ficou preocupado porque eu não pude ir no enterro do meu pai, mas ele voltou e me viu muito forte, muito firme. Mas tem um momento que a gente para, vai refletir. Eu falo, nossa, eu não vou lá na casa do meu pai, não encontro mais ele. Aquele acolhimento que ele me dava já ficou na memória, né? Então, às vezes eu fico meio sensível, dá vontade de chorar. Aí as pessoas não sabem o que está acontecendo, não sabem que nem sabem que perdi 2 pais importantes. Aí fala, nossa, o William está depressivo. Não é depressivo. A depressão, a depressão que os médicos se preocupam é aquela que não há fonte, não há um motivo específico. O que eu estou vivendo que está me gerando tristeza são coisas situacionais. Se mudasse, claro que eu estaria alegre. Eu já estou alegre, mesmo com a perda dos meus pais, certo? Eu já entendi que é algo natural da vida. Mas a gente fica um tanto entristecido porque dói você não ter mais a companhia, o abraço, a proteção, o cuidado de pessoas que você muito amava e que muito lhe ajudaram, tá ok? Se em algum momento alguém que me conhece sabe de notícia que eu estou um tanto triste, melancólico,
é justamente por isso. Nessa pandemia, muita gente perdeu familiares. Eu sei que a gente fica brigando. Nossa, tem que ser forte, todo mundo ser forte. Gente, a gente não é obrigado a ser forte, não. A gente não é uma máquina, não. Sabe? Eu sei que quem ajuda, né? O povo gosta que seja uma máquina para poder sempre fazer as coisas. Mas chega a hora que a gente precisa refletir, chorar um pouquinho, tirar algumas pedras, né? Algumas pedras, não deixar isso empedrar na gente, para a gente não se transformar em pessoas tão duras, carrancudas. A gente precisa chorar um pouquinho para a gente se transformar nessa pessoa maravilhosa, mais leve. Porque quando eu choro na presença de Deus, quando eu choro por algum motivo, eu já levanto do chão, sacudo a poeira e dou a volta por cima. Tá ok? Um beijo e abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o meu jeito Howard de ser feliz. Esse é o meu jeito brasileiro, né? Porque nesse momento eu estou no Brasil estudando. Talvez eu vá para a Argentina. Não estou vendo a possibilidade junto com as agências turísticas, né? Conheço muito do turismo, sei que é fácil. Estou vendo alguns vídeos no YouTube para ver como é que está a coisa agora atualizada, né? Como é que está essa questão de viagens, quantos meses eu tenho que passar lá, como é essa pós-graduação. Vou ver a possibilidade de fazer lá, ou aqui mesmo, né, no Brasil, nós temos universidades muito boas. Posso fazer EAD, então é uma preocupação que eu tenho mais para frente. Hoje estou preocupado apenas em fazer meu TCC, conseguir entregar as peças processuais e apresentar meu TCC e tirar boas notas na minha faculdade nesse semestre. Ok? Um beijo para vocês. Fui! Fiquem todos com Deus.